O livro de Gênesis traz o propósito de Deus na criação do mundo e destaca que o objetivo da criação do homem e mulher era de instituir um relacionamento permanente. Casamentos saudáveis demonstram a presença de dois ingredientes fundamentais: amor e compromisso. Casamentos em Deus são casamentos onde nós vemos equilíbrio. E se nós perguntarmos para casais casados há muito tempo, perguntarmos o que é um casamento feliz, eles dizem que só o amor não é suficiente para a manutenção de um bom casamento. E se nós perguntarmos a um casal divorciado o que para eles representa um adequado casamento, eles vão dizer que só o compromisso não sustenta uma relação. Na realidade, ambos concordam que uma relação duradoura depende de amor e compromisso. Na Bíblia, nós vemos em Marcos 10, 7 e 8, o compromisso que deve existir no casamento. E o texto diz: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Nesse texto de Marcos, nós vemos a expressão de duas palavras ou expressões, de dois termos muito significativos. E os termos são unir-se e uma só carne. Irmãos, unir-se traz uma ideia de elo forte. Traz a ideia de um elo que jamais será quebrado. Traz a ideia de uma relação onde se vê lealdade inabalável e amor ativo que não desiste. Unir-se é um termo bastante significativo. E uma só carne, de igual modo, traz a ideia também da inclusão da relação sexual e a manifestação de outras ações afetivas, físicas. Significa uma união tão forte, mas tão forte que seria impossível desunir tal união sem que marcas profundas fossem vistas. A palavra do Senhor, ela traz a ideia do casamento como sendo um mistério. Nós vemos isso em Efésios 5, no versículo 31 e 32. E diz assim: eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro à igreja e a Cristo. A palavra do Senhor traz o exemplo da função do casamento como o de Cristo com sua igreja. Traz a ideia deste relacionamento de Cristo para com a sua igreja. Sem dúvida nenhuma, o casamento ele é um compromisso com uma magnitude muito grande. E não é assumido tão facilmente, meus irmãos. Traz medo. De fato, traz receio. Mas a base do compromisso tem que ser o amor. Porque a palavra do Senhor em 1 João 4,18 diz que o amor lança fora todo medo. Nós devemos trazer para nosso relacionamento essa ideia de amor, porque Ele quem nos encoraja a viver os dias de nossa vida. Ele quem nos dá esta base. Então, o amor e o compromisso equilibram a balança do nosso casamento saudável e deve existir. Casamentos saudáveis pedem manutenção contínua. Casamentos em Deus pedem manutenção contínua. Nós sabemos que saúde, ela deve ser vista como um olhar preventivo, e não apenas um olhar curativo. Nós, quanto seres humanos, indivíduos,
devemos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa saúde, preventivamente. E esse olhar deve ser levado para nossos casamentos. Uma atitude de pessoas que zelam pelo bem que têm. Quando nós adquirimos um bem durável, que gostamos muito, nós nos programamos para fazer a manutenção desse bem, né? Quer seja um carro, uma casa, um eletrodoméstico. Do mesmo modo, nós desejamos que nossos casamentos tenham a manutenção necessária para serem saudáveis. E isso se dá através da manutenção. Entre as diversas formas de se cuidar do casamento, nós vamos destacar agora duas maneiras pelas quais, em fazendo, nós estamos mantendo de forma preventiva o nosso casamento. A primeira é a disposição e capacidade de lidar com conflitos e diferenças. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade em que muitos se envolvem, mas poucos se comprometem. E os nossos casamentos precisam de disposição entre os cônjuges, disposição para lidar com as situações adversas da vida. Nós realmente não podemos evitar muitos conflitos que aparecem no nosso dia a dia. Mas, de forma cuidadosa e diligente, nós podemos cuidar da cultura que temos, a cultura previsível de nossas respostas. É muito comum nós vermos em casamentos a previsibilidade dos cônjuges em lidar com as situações. A disposição de aceitarmos as diferenças uns dos outros, por exemplo, é uma forma de nós diminuirmos significativamente o potencial de entrarmos em conflito. Precisamos entender que, sim, homens são diferentes de mulheres, graças a Deus por isso. A união de duas pessoas de famílias diferentes precisa ser vista como um desafio. O homem foi criado numa família A e deseja se casar com uma mulher de família B, com culturas e impressões, sentimentos, memórias totalmente diferentes. E isso vai trazer a necessidade para ambos de um ajuste muito grande. Nossas diferenças se manifestam, então, através da forma em que reagimos com os nossos problemas e a predisposição que temos para tal. Existem casais, meus irmãos, que não conseguem conviver em harmonia, porque têm a intenção de mudar ao outro, de fazê-lo igual a si mesmo. E esse é um ponto que devemos ter bastante cuidado. E, infelizmente, usam de desrespeitos, implicâncias e criam um ambiente familiar insustentável. O texto de 1 Pedro 3, de 1 a 7, oferece para nós um exemplo bíblico de postura quando lidamos, ao lidar com dilemas. E diz assim: igualmente vocês, esposas, sejam sujeitas, cada uma, a seu próprio marido, para que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumava-se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara.
sujeita a seu próprio marido, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Belo texto, não é, irmãos? Até mesmo quando os maridos não são cristãos, uma mulher sábia consegue constrangê-lo. E os homens sábios conseguem conviver com as suas esposas de forma a trazer vida e saúde para a sua relação. Casamentos saudáveis pedem manutenção continuada. E a outra maneira de nós mantermos e cuidarmos do nosso casamento é tendo habilidade para lidar com situações adversas, com mudanças necessárias e inevitáveis. Estamos vivendo atualmente um isolamento social que nos traz angústias, nos incomoda, nos tira da rotina, mas precisamos entender que Deus é soberano e que o controle do tempo está em suas mãos. Além desses momentos, quando nós não temos como agir no nosso dia a dia, o casamento também passa por situações de dificuldades, tais como enganos, erros, pecados por parte de algum dos cônjuges ou membros da família, que traz tristeza para o lar. Mas, irmãos, o fato é que nós somos pecadores. E a maneira como nós lidamos com esses problemas e dilemas, com o erro, ou com os nossos próprios, ou com os erros do nosso cônjuge familiar, é fundamental para nós definirmos a saúde do nosso relacionamento e a continuidade do nosso relacionamento. Isso significa, meu amado irmão, nós pedimos ao Senhor para aprender a exercer o genuíno perdão e a exercer o genuíno pedido de perdão. Nós temos a tendência de achar que é humilhação, algumas formas de acordo, alguns comportamentos relacionais. Ou preferimos negar alguns fatos, ou de alguma maneira deixamos o tempo passar. Mas precisamos ressignificar a nossa forma de acordo, a nossa forma de compromisso no nosso casamento. A palavra do Senhor, em Efésios 4, traz para nós um bom exemplo de acordo. Efésios 4, versículo 32. Diz assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Amados irmãos, eis aí a chave da questão. Tivemos a graça por Deus de termos a salvação em Cristo Jesus. E o grande amor nos alcançou. E nós precisamos ter isso em nosso coração. Mas o mais interessante é que antes de o Senhor trazer esse versículo para nos ajudar no acordo em nosso casamento, Ele trouxe algumas advertências nos versículos anteriores para sermos cuidadosos contra os pecados. E no versículo 25 traz assim a palavra do Senhor: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção.
que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. A palavra do Senhor é linda e deseja que nossos casamentos sejam casamentos saudáveis. Mas, irmãos, casamento saudável recebe investimento constante. Isso é maravilhoso. E somos seres holísticos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a definição de saúde traz a ideia de completo bem-estar físico, mental, emocional. Por mais que seja difícil a ideia dessa completude em saúde, precisamos trazer esse significado de saúde também para nosso relacionamento conjugal. Nossos casamentos precisam de investimento de natureza física. Cuidado com o corpo, cuidado com a aparência, cuidado com a saúde, cuidado com a higiene. Nós, cônjuges, devemos estimular nossos parceiros, nossos amados, a se cuidar. Devemos falar em amor, porque isso é manifestação de amor. E toda expressão física é bem-vinda em um relacionamento. Quer seja expressão de carinho, de caráter sexual ou não, precisamos desse investimento de natureza física. Em muitos momentos, meu amado irmão, nós dedicamos o nosso melhor vigor a situações seculares. E muitas das vezes deixamos de exercer, de empenhar um vigor no nosso próprio casamento. Devemos sim ter carinho e zelar pela aparência. Nós mulheres gostamos muito, né? E devemos zelar por nossa aparência. Porque, como eu digo, uma das grandes características da mulher virtuosa é ser encantadora. E nosso casamento, casamentos saudáveis, também precisam de investimento de natureza emocional. Nós podemos investir no nosso casamento, amado irmão, também através do uso de emoções adequadas. Nós devemos despertar o alimento emocional do nosso cônjuge. É sabido que um abraço apertado, um olho no olho, desperta no próximo maior liberação de serotonina. E isso potencializa o bem-estar. Como é que está o nível de serotonina na sua casa? Como é que está o nível de serotonina no seu casamento? Vocês têm se abraçado? Têm se olhado verdadeiramente? E isso é muito importante. Ofereça ao seu cônjuge segurança e amor que nutre emoções. Nós devemos fazer isso. Que as nossas emoções sejam nutridas dentro do nosso lar. Que nós tenhamos o verdadeiro alimento na nossa casa e que nós não tenhamos necessidade nenhuma de se nutrir, de nos nutrirmos emocionalmente fora do nosso lar. O conhecimento do cônjuge é algo também bastante importante e necessário. Assim como nós buscamos conhecer o nosso Deus através dos padrões bíblicos, nós precisamos conhecer o nosso cônjuge profundamente, se nós quisermos amá-lo, compreendê-lo melhor, se nós quisermos estimulá-lo a crescer como pessoa, se nós quisermos encorajá-lo. Algumas mulheres reclamam muito que os homens não têm esse olhar sensível bem apurado. E elas chegam a dizer que o meu marido não me conhece profundamente, não me conhece verdadeiramente. Que isso seja quebrado em nome de Jesus, porque nós precisamos conhecer uns aos outros. Nós devemos ser o melhor amigo do nosso cônjuge. Nós devemos conhecê-lo, nós devemos estimulá-lo, nos preocuparmos com ele. Isso é desejo do Senhor. E nós também precisamos ter um investimento de natureza espiritual. Ah, meu amado irmão, esse é o melhor investimento que nós devemos ter na nossa casa e não deve faltar. Este investimento de natureza espiritual. Feliz é o casal que pode orar junto, ler a palavra do Senhor junto, orar com o cônjuge e pelo cônjuge, ler a palavra, aplicar os seus ensinamentos diariamente, que um possa olhar para o outro e ver testemunho de Cristo na vida.
Assim como Tiago 1,22 diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Precisamos buscar na palavra de Deus, meus amados, a base para cumplicidade e proximidade com o nosso cônjuge. A palavra do Senhor traz um texto lindo, e esse texto está em Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12, e diz assim: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que está só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Não se rompe com facilidade. Isso é lindo. A palavra do Senhor traz ainda, em Provérbios 31, o exemplo de uma mulher virtuosa. Apresenta uma mulher encantadora e diz que a vida dela em família é muito agradável. O marido confia nela, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. Versículo 12. 1 Coríntios 13, nós lembramos também a importância do amor neste elo. E diz que a paciência, havendo amor, há paciência nos momentos de sofrimento, há confiança e disposição para esperar e suportar eventuais lutas na vida. Versículo 7. Meu amado irmão, que a chama do amor de Cristo esteja manifesta no seu casamento, porque ela quem vai trazer confiança, ela quem vai trazer verdade, paciência para este relacionamento. Um casamento saudável, um casamento em Deus, para ser duradouro, deve ser vivido em prudência e em cuidado. Amados irmãos, nós sabemos que o inimigo de nossas almas está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E ele não está feliz com o nosso relacionamento, porque família é base para uma sociedade saudável. E é plano de Deus, o seu casamento é plano de Deus. Que você possa ver a sua casa como um grande castelo, que você possa ser um rei e uma rainha adequados, que tenham em Deus o governo no seu reinado. Devemos ter na palavra de Deus o nosso manual de conduta conjugal. É nele quem está a base para nós termos casamentos saudáveis e felizes, porque Deus nos deu uma missão. O nosso casamento é uma missão dada por Deus. Primeiro, para nós, como cônjuges, sermos fortes, e em segundo plano, para nós administrarmos adequadamente a família que o Senhor depositou, confiou em nossas mãos. Confiou a nós. Os cônjuges, eles devem se ver como parceiros de equipe, vivendo unidos para servir a Deus de forma eficaz. Uma equipe não consegue vencer se não estiver bem entrosada, se não conhecer no olhar um ao outro. E nós devemos pedir ao Senhor esse entrosamento como casal. Um companheiro deve ver a sua parceira e depositar nela toda a sua atenção. O companheirismo deve ser empregado como investimento em nosso casamento. E algo muito importante que devemos ter em nosso coração é investir tempo no nosso relacionamento. Separar um dia só para o casal, separar um momento para conversarmos dos problemas e das alegrias, rirmos juntos, chorarmos juntos, isso é muito importante.
E esse investimento de tempo deve ser feito, irmãos, numa atmosfera o mais livre de distrações possível, para que verdadeiramente a gente empenhe nossa atenção. Os ingredientes, então, que não devem faltar nesse nosso casamento saudável é amor e comprometimento. Esses são os dois ingredientes que não devem faltar em nosso relacionamento. E assim, certamente, o cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente. Meus amados, a vida é curta. O Senhor nos deu uma missão. Nós devemos viver a vida com verdade e alegria, porque a alegria do Senhor é a força para nós termos casamentos saudáveis. O casamento é um privilégio dado por Deus, que em tempos de dificuldade possamos ter casamentos saudáveis, casamentos em Deus, porque casamento é uma conquista. Então, invista no seu casamento e conserve-o em amor. Que o Senhor abençoe seu casamento, sua vida e sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a todas as famílias. Que Deus abençoe o seu casamento e a sua casa. Amor, amor, Uma carta escrevi, relatando o que senti, e da caixa da memória eu guardei cada minuto que eu vivi. Em cada frase lá está você, meu sonho bom, meu bem querer. E desse sonho eu não quero acordar. O meu frio derreteu em você. Estamos mais fortes desde o dia em que eu te vi. A química deu certo porque Deus fez você pra mim. Quero a tua mão, leva meu coração. Quero casar com você. Voar pro nosso ninho que Deus abençoou. E quando o sol brilhar, o amor chegou. E quando anoitecer, do teu lado estarei. Eu fiz essa canção pro meu amor. Eu tô cantando pra você. 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 Uma carta escrevi, relatando o que senti, e na caixa da memória eu guardei cada minuto que eu vivi. Em cada frase lá está você, meu sonho bom, meu bem querer. E desse sonho eu não quero acordar. O meu frio derreteu em você. Estamos mais fortes desde o dia em que eu te vi. A química deu certo porque Deus fez você pra mim. Quero a tua mão, leva meu coração. Quero casar com você. Que Deus abençoou. E quando o sol brilhar, o amor chegou. E quando anoitecer, do teu lado estarei. Eu fiz essa canção pro meu amor. Eu tô cantando pra você. 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 Se existe um homem que ouviu esta canção, declare seu amor a ela. Se existe uma mulher que ouviu esta
da canção, declare seu amor a Ele. Invista, insista no amor. Enquanto o amor brilhar, e quando anoitecer, eu fiz essa canção pro meu amor. Eu tô cantando pra você. Eu tô cantando pra você, meu lindo amor. Na, 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 na. Olá, meus amigos, que saudade que eu estou de vocês, de todo mundo. Vamos orar? Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus querido, por esse dia, muito obrigado pelo sol, muito obrigado pela saúde, muito obrigado, Deus, por estarmos nos nossos lares, meu Deus, guiados por Ti, protegidos por Ti. Deus, eu venho, Deus, te entregar nessa manhã, nessa tarde, todos os casais, Senhor. Não só, Deus, os casais do Grifa, da minha igreja, da minha parentela, mas se possível for, Senhor, todos os casais. Oh, Deus querido, Deus amado, a família, Senhor, a família foi criada por Ti. Deus, põe sabedoria, Pai, em cima das famílias. Eu sei, Deus querido, que está difícil. A convivência, às vezes, o dia todo dentro de casa, quem tem filhos com criança correndo, com uma série de coisas para fazer na rua sem poder fazer, tá difícil, Deus. Mas, Deus, se tivermos Sua sabedoria, Seu discernimento, a Sua proteção, oh, Deus querido, vamos tirar isso de letra, Deus. Deus querido, que esse período, Deus, cada casal venha resgatar o prazer de estar juntos, o prazer de almoçar juntos, de ver uma televisão juntos. Oh Deus, isso estava tão difícil, a gente estava com a vida tão corrida, tão atribulada, e hoje, Deus, nós temos tempo de estar dentro de casa com o nosso cônjuge, conversando às vezes um assunto que há anos não conversávamos. Oh Deus querido, cuida de cada casal, Deus, dê amor, que não tenha desunião, meu Deus, que não tenha desavença, Senhor, tira desavenças de dentro das casas, Senhor, que tenha compreensão, que tenha paciência, que tenha amor, harmonia dentro de cada lar. Muito obrigado por tudo, Deus. Mais uma vez eu te entrego todos os casais, aqueles também que estão com cônjuges doentes, aqueles que estão precisando, Senhor. Que a Sua vontade, Deus, coincida com a nossa. Mas quando não coincidir, Pai, que a gente entenda que a Sua é boa, perfeita e agradável e não a nossa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Mais uma vez, eu te peço misericórdia, eu te peço amor, muito amor, Deus, que caia do céu o Seu amor por nós, meu Deus, que caia sempre do céu o Seu amor, Senhor, e que nós saibamos, Pai, a estar debaixo desse amor, porque não é o Senhor que tira o amor da gente, somos nós que saímos debaixo do Seu amor, e que a gente fique sempre debaixo do Seu amor, meu Deus. Muito obrigado. Essa é a oração que eu te faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.